A manchete é: em nova defesa da liberdade de expressão irrestrita, Monark acaba de dizer que o Brasil bem que podia ter um partido nazista. Quando os caras falam que nazismo é de direita, é nada. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade de... O podcast Flow recebeu o Kim Kataguiri e a Tabata Amaral para uma conversa. Aparentemente, essa é a noção que eles têm de um debate equilibrado entre direita e esquerda. São 4 horas de conversa sem assim muitos altos e baixos. Não, apenas platitudes. Só que aí chega a pergunta de um ouvinte. Para o Kim, regimes marxistas no século XX foram os responsáveis pelos maiores crimes, genocídios e crimes contra a humanidade de toda a história. Qual é a dificuldade dos liberais democratas em expor a essência de hipocrisia, terror e manipulação da esquerda? Aqui já dá para perceber assim um certo viés editorial, porque a pergunta é sobre a hipocrisia da esquerda. Hipocrisia, terror e manipulação da esquerda. E até aí, tudo bem mesmo. O negócio é que essa pergunta, ela coloca a conversa num rumo assim perigosíssimo, até para eles que estão lá participando do programa. O Kim Kataguiri, ele passa muito perto de sugerir que o Partido Comunista deveria ser colocado na ilegalidade. Qual é o partido nazista? Não, assim, eles se organizam, Não, tá tudo certo. Não, mas qual que é Não, o partido constituído nazista? Não, formalizado não deve existir. Que existe um partido nazista organizado que não está na lei porque claramente não é permitido. Isso é uma coisa que preocupa a comunidade judaica brasileira, Exatamente. porque isso espalha o antissemitismo. Em contrapartida, você tem um partido comunista formalizado, permitido pela lei com representante no Congresso. O que é um problema, Que na é minha um opinião. partido democrata. Na verdade, Desculpa, Tabata, um partido que reconhece a Coreia do Norte como democracia não é um partido democrata. Tudo bem, gente, concordo mas... Um partido que defende uma emenda constitucional que proíbe imigração amarela não é um partido democrata. Então vamos lá, o governo errou de ter... Assim, você sabe que eu sou super dura com ditaduras na América Latina e discordo nisso. Mas a direita também vive passando pano para vários regimes autoritários na Europa. Não foi lá o governo todo? Para a Arábia Saudita e não sei o quê? E daí em diante a conversa começa a esquentar. A Tabata, que ao menos no Flow é considerada de esquerda, ela não quer ser tomada por stalinista, deve pegar mal lá com o eleitorado dela. A preocupação do Kim é outra, né? Ele quer demonstrar que a esquerda tá livre para defender genocida. A direita, infelizmente nem tanto. O Monark, coitado, ele tá ali se esforçando para achar uma brecha, para tentar entrar naquela conversa. Tá fazendo muito esforço, mas não tá conseguindo. E eu não vi ninguém se passa revoltando pano, com isso é de esquerda. Quando a ditadura é conveniente, Não, a gente entendeu? repudiou isso, velho. Tem hipocrisia dos dois também. lados. Mas tem dos dois lados. Não, É eu raro concordo quem que denuncia o autoritarismo Eu dos concordo dois que tem lados. hipocrisia dos dois lados, mas agora, as atrocidades cometidas pelos regimes comunistas são vistas como uma maneira muito mais leniente do que as atrocidades cometidas Por pelos regimes de quem, extrema Kim? direita. Por mim, não. Pela A sociedade, única pela reivindicação lei. que eu fiz a ele é não chame Eu de não tô esquerda, acusando chame de stalinista, porque eu não é a minha visão. Não, tudo bem, mas não tô te acusando, Tabata. Eu tô falando da sociedade de maneira geral. Aí eu tenho que ter dado pra ver, porque não é a minha Mas percepção. o dado do lado de cá. o dado é que a gente tem um partido formal comunista, aceito socialmente, com espaço na imprensa, com espaço no parlamento, e a gente não tem um partido de extrema-direita, fascista ou nazista, com espaço no parlamento, com espaço na imprensa. Otávio, Esse é o dado fático da Vou te realidade. desafiar. Vou te desafiar. Aí com isso o Monark finalmente consegue entrar na conversa, o que é uma vitória, né? O cara conseguiu participar de uma conversa que tá acontecendo no podcast dele. Legal. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Aí já fica difícil de discordar. Mas olha pra onde vai a conversa. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade de expressão termina onde a Mas sua expressão expressar- coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. Quando a Gente, maioria Vamos falar de atentado? A comunidade judaica até hoje no Brasil tem que se preocupar com sua segurança. Porque recebe ameaça, porque recebe produto, porque recebe coisa. A O verdade é que antissemitismo é você uma não coisa que tem vai que ser calar combatida os todos os dias. preconceituosos. Se você banir eles de estarem no público, eles vão pro subsolo.
E Na lá verdade, eles vão não. proliferar de um jeito Quando as muito mais pessoas, eficiente. quando as pessoas elas são punidas de fazer algo, por que a gente criminaliza o racismo? Porque a pessoa vai pensar duas vezes de falar uma merda. Pois é, só que esse é o flow e ninguém pensa duas vezes antes de falar uma merda. E talvez, só talvez, esse seja o ativo do programa, sem nenhuma sacanagem, sem nenhum demérito. Talvez essa seja a razão pela qual os caras têm muita audiência? Elas vão pensar duas vezes antes de fazer uma merda. Porque é crime, tem que ser criminalizado. Elas vão falar no subterrâneo, e esse subterrâneo tem força. Eu discordo porque... Então você acha que a gente... É anarquia, né? Não tem que ter lei, Eu acho que não dentro tem que da ter... expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo. Eu não acho que não. acho que é Termina anarquia, onde porque fere a liberdade mesmo, do outro. O que mesmo... é a existência liberdade do do outro? outro? Você injúria a liberdade do outro? Não, a gente já concordou com isso não. Eu tô falando de existência. A existência de um Mas partido injúria, nazista injúria se homem fere injúria, no a final das existência da comunidade judaica, por exemplo. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Anti-vida de outra pessoa, não. Não. Ele não tá sendo anti-vida. Ele não gosta aos ideais. Ele não, falar. Judaísmo não é um sistema de ideais. Judaísmo é uma identidade. Também, mas é uma um religião, é uma raça. Mas ele é também um sistema de ideais. Sim, mas quem é anti-judeu não tá falando assim, discordo Mas ele dessa pode falar parte que é do anti que as Abraão ideias. disse. Mas ele pode Tá ser... questionando a existência daquela pessoa como um todo. Não, mas é isso a questão. Questionar é sempre válido. Questionar a existência nenhuma é válida. Eu acho que você pode questionar o que você quiser. Desde que você não fira ninguém. Quem que liga? Desde que o Bolsonaro tomou posse, a extrema-direita começou a normalizar umas coisas hediondas e a esfregar isso nas nossas caras. Tenta lembrar, por exemplo, e é só um exemplo de muitos possíveis, do secretário de Cultura fazendo lá um cosplay de Goebbels. Lembra disso? Pois é, ele estava só exercitando a liberdade de expressão dele, né? Mais ou menos, porque isso tem um efeito para o Brasil. Desde que o Bolsonaro tomou posse, os grupos neonazistas começaram a se expandir loucamente país afora. Tem dados demonstrando isso. A gente fez um vídeo a respeito, você pode ver, mas só se você quiser. Palavras são ações e como ações elas ferem. Dar permissão para que alguém diga que eu devo ser aniquilado é meio caminho andado para que eu seja aniquilado de fato. Então, o que foi dito nessa edição do Flow é muito grave e tem sim que ter consequências. Olha lá. Após fala antissemita de Monark, coletivos judaicos pressionam patrocinadores do Flow. Nessa reportagem, a gente vai ver que tem mais de um grupo se mobilizando. Um deles é o Instituto Israel Brasil. No texto, as empresas que aparecem durante o vídeo que circula na internet são Flash Benefícios e Insider Store. Nas redes sociais, o Instituto Brasil Israel questionou a loja de roupas. É sério que vocês vão continuar patrocinando quem diz que tinha que ter partido nazista reconhecido pela lei e que se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser? Esse episódio de agora é tipo a escalada, a radicalização de um problema que o Flow já teve no passado. Tenta lembrar aí do Monark se perguntando se opinião racista é crime. Spoiler, né? E o que aconteceu depois. Tenta lembrar. A gente tem vídeo a respeito, se você não lembra, de novo, você pode ver se você quiser. Aqui o que interessa é saber que está vindo muita pressão para cima de muitas empresas. Imagina você trabalhar no departamento de marketing de uma empresa que agora tem que lidar com esse meme horrível aí, ó. Pois é, não deve ser fácil, né? Até quem não banca mais o Flow tá tendo que se explicar, e é o caso da Puma. Olha lá, ó. Discordamos e repudiamos veementemente as declarações e ideias expressas durante o último Flow Podcast, transmitido na segunda-feira, dia 7. Elucidamos ainda que não somos patrocinadores do podcast, tendo feito no passado somente uma ação pontual e isolada. Pode saber, os patrocinadores serão convocados para fazer o que os entrevistados deveriam ter feito. O que os entrevistados deveriam ter feito? Eles deveriam ter seguido o que diz um antigo ditado alemão. Se um nazista se senta à mesa e nela há 10 pessoas, então agora são 11 nazistas. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final!